Vamos abrir Hebreus 11, 12, o versículo 14. Hebreus. Jolie. Hebreus 11, ou 12, versículo 14. Vamos ler juntos? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós estamos, irmãos, queremos falar sobre esse tema, a vida santa. Nós começamos a falar sobre este assunto na quinta-feira. E na oportunidade, nós falamos que somente Jesus Cristo salva. Não há um complemento, não há um outro auxiliar, um outro salvador. Porém, a santificação é o resultado da fé verdadeira, da fé salvadora. Quem possui a fé salvadora, com a ajuda do Espírito Santo, vai manifestar uma vida santa. Então, esse é o tema, uma vida santa. Aí falamos na oportunidade que a vida santa promove a paz nos relacionamentos. Quem foi alcançado pelo Evangelho, por obra do Espírito, será um pacificador. Não será um agente de confusão no ambiente que ele está. Ele é uma pessoa que procura reconciliar o homem com o homem e o homem com Deus. Na segunda oportunidade, nós falamos que a vida santa procura o bem-estar dos irmãos. Em outras palavras, nós promovemos a edificação dos nossos irmãos e não a destruição da fé deles. Nós agimos de uma maneira que contribui para que os nossos irmãos cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E por último, nós falamos que uma vida santa se afasta de qualquer sentimento que não seja apropriado. A pessoa que está em Cristo tem capacidade de amar o próximo, não guarda rancor, não tem sentimentos de ódio, de raiva, porque isso vai virar uma raiz de amargura, vai contaminá-lo e contaminar todo o corpo. Agora, seguindo na nossa mensagem, em quarto lugar, uma vida santa se distancia das práticas sexuais ilícitas. Leamos aí o 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. A primeira parte, não haja algum impuro, é uma afirmativa, e a outra parte, uma segunda afirmativa, profano, e dando o exemplo de Esaú. Esaú não foi uma pessoa impura sexualmente, mas ele foi uma pessoa profana. A nova natureza dada por Deus a nós, que cremos em Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, nos afastará das novelas sexuais mentais que tornam o nosso interior sujo para Deus. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, é o Espírito Santo atuando no nosso interior que refreia a nossa tendência para a impureza mental. A pureza de coração é tão importante quanto a pureza física. Um homem de coração impuro
não pode se relacionar com o Senhor. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, inutilmente me adoram, ensinando preceitos que são doutrinas de homens. Para fortalecer essa realidade que a pureza sexual começa no interior, Jesus nos diz assim: vocês ouviram que foi dito, não cometa adultério, mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Conversas de conteúdo sexual inapropriado não devem fazer parte da nossa vida, pois somos servos de Deus. Devemos usar nossas palavras para compartilhar a mensagem que edificam e ajudam os outros a conhecer o Deus vivo e verdadeiro. Meus irmãos, precisamos tomar cuidado com essas piadas que se conta por aí, principalmente desse tipo de cunho, porque a palavra de Deus nos adverte: vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disto: jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Então, meus irmãos, o Espírito Santo está santificando o coração do crente, o Espírito Santo está santificando a boca do crente. Se na nossa boca há palavras como essa que foram mencionadas aqui, não há operação do Espírito Santo em nós. Nós que somos casados e conhecemos o Senhor, não devemos ter relacionamentos fora do casamento, pois isso não está de acordo com a nossa condição de filho de Deus. A fidelidade no casamento é uma característica importante de um verdadeiro cristão. O Espírito Santo não vai nos levar a pular a cerca, os casados. O Espírito Santo vai nos fazer ser fiéis ao nosso companheiro, a companheira em Cristo Jesus. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, com os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador, porquanto Deus nos chamou para a pureza, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, os casados que têm o Espírito Santo vão ter a marca da fidelidade conjugal. As pessoas solteiras que têm fé devem evitar ter relações sexuais fora do casamento e se distanciar de qualquer tipo de imoralidade sexual. Se sentirem que não conseguem controlar seus impulsos, a orientação da palavra de Deus é que busque o matrimônio. Os solteiros que não conseguem se dominar devem se casar, como diz a palavra de Deus. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado que eu também vivo.
Porém, caso não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasando. O nosso corpo, irmãos, é templo do Espírito Santo. O Senhor é dono do nosso corpo por direito de criação e direito de redenção. A forma de expressarmos gratidão ao Senhor é servindo-o com pureza interna e pureza externa. É a maneira correta de agradar a Deus. Como diz a palavra do Senhor, o nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ele seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une a uma prostituta se torna um só corpo com ela? As Escrituras Sagradas afirmam: os dois se tornam uma só carne. Porém, quem se une ao Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Fujam da imoralidade. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Caso, irmãos, estejamos vivendo em qualquer tipo de imoralidade sexual, estamos debaixo da influência do velho homem. Isso significa que não somos santos, mas impuros. Deus não comanda a nossa vida, mas a carne. Não estamos seguindo o ensinamento das Escrituras, mas os conselhos dos ímpios. As obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza e lascívia. Quando estamos em uma situação de impureza, além de entristecermos o Espírito Santo, corremos o risco de contrair uma doença sexualmente transmissível. Isso vai prejudicar nosso testemunho e não glorificará a Deus. Além disso, algumas pessoas podem se escandalizar com nossas atitudes, o que pode levar a perder a fé em Cristo. Outros, por sua vez, podem nunca se sentir à vontade para se aproximar do Senhor. Talvez por esse fraco testemunho, as pessoas não se chegam a Deus por nossa causa. Assim como no meio do povo, diz Pedro, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Meus irmãos, se somos escravos da imoralidade, não somos servos de Cristo. A fé salvadora não existe em nossa vida. Pertencemos ao reino das trevas, estamos debaixo da escravidão da carne, do mundo e de Satanás. Os que vivem em qualquer tipo de imoralidade ainda não tiveram uma experiência com Jesus Cristo verdadeiramente. E diz a palavra de Deus: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e reduzindo às cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completa, tendo-as postos como exemplo a quantos venham a viver impiamente.
Irmãos, Cristo pode nos ajudar a superar a impureza sexual. Se porventura há em nós essa impureza, Cristo pode nos ajudar. Jesus tem a capacidade de nos transformar de pessoas impuras em pessoas santas. Ele nos liberta da imoralidade sexual e nos guia para uma vida nova. No entanto, é importante que nos arrependamos desta má conduta. Arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Precisamos acreditar que Jesus pagou nossa dívida pelos pecados na cruz e assim seremos purificados e libertos da impureza. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É interessante que no Antigo Testamento há uma prostituta. Ela esconde os espias. O nome dela é Raabe. Ela ganhava a vida vendendo o corpo. E nós sabemos que houve uma promessa feita a ela e todos que estivessem na casa dela não seria morto. E Josué então disse aos espias. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, e a sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acompanharam fora do arraial de Israel. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Veja que ela sempre é relatada como prostituta, porque era a vida passada dela. Mas agora ela faz parte do povo de Deus. E é dito assim, na genealogia de Jesus: Arão gerou Abinadab, Abinadab gerou a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe Boaz, este de Ruth gerou a Obed, e Obed Jessé. Ela é uma ascendente do Senhor Jesus Cristo. Ela não ficou mais sendo prostituta, agora ela é uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em quinto lugar, irmãos, a vida santa não despreza a graça de Deus. Leamos os 16 e 17. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A vida nova, dada por Cristo, nos faz ter apreço por tudo que se refere e vem de Deus. Ele era o herdeiro da promessa, porque nasceu primeiro. Mas sabe o que aconteceu? Um dia ele chegou em casa com fome, não pegou nada na caça, e Jacó tinha feito uma comida saborosa. E ele então pediu um pouco da comida, e Jacó, esperto, disse: eu só lhe dou se você me dá a mim o direito de primogenitura. Jure que você me dá e eu lhe dou a comida. Aí ele disse: para que me serve ser o primogênito se eu estou morrendo de fome? E ele troca as bênçãos que seria dele eternamente e a sua descendência por um prato de comida. Nós precisamos observar que ele foi profano, ele desprezou aquilo que era precioso do Senhor. Mas os homens deste mundo desprezam a graça do Senhor pelo prazer transitório do pecado. Quantos estão assim desprezando a leitura, a palavra, a oração, o culto, para ir o quê? À praia, para ver televisão, para assistir um jogo? Ele disse: que me importa isso? Eu quero é me divertir.
Cuidado, os que profanam vão perder a graça do Senhor. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama bom? Só Deus é bom. E mais, ninguém. Você conhece os mandamentos? E aí Jesus cita, e Jesus diz a ele: uma coisa te falta. Vá, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois você vem e me segue e você terá a vida. Ele, porque possuía muitas riquezas, ele desprezou a graça de Deus por causa do ouro e da prata. A pessoa que não acredita costuma rejeitar e até zombar do que a palavra de Deus diz, por exemplo, sobre o fim do mundo. No entanto, nós que estamos sendo guiados e aprimorados pelo Espírito Santo, temos respeito profundo e nos preparamos da melhor forma para esse dia glorioso. Lembra quando o anjo mandou Ló chamar os genros e disse Ló aos genros: vamos sair dessa cidade porque a cidade será destruída. E eles deram risada. Eles desprezaram a graça do Senhor pelo prazer momentâneo e foram destruídos com a cidade. As pessoas que se concentram apenas nas coisas materiais, muitas vezes acabam ignorando o que é realmente valioso e duradouro. O que vale mesmo é a vida eterna. E nós precisamos concentrar na vida eterna. Se realmente aceitamos a mensagem do Evangelho de Deus, nossas prioridades e alegrias passam a estar ligadas à herança que Cristo nos prometeu e conquistou. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Venha me ver logo o que puder, pois o apóstolo Paulo falando a Timóteo: pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Homens que andavam com o apóstolo Paulo profanaram a graça de Deus para gozar do prazer transitório do pecado. O abandono dos meios de crescimento na fé, a oração, a leitura da Bíblia, o culto público, a ceia, é indício de que estamos trocando a nutrição da vida cristã por coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Se nossa atitude não mudar, quando desejarmos a maturidade, será tarde demais, porque Deus vai enviar sobre a terra fome do pão espiritual. E quando esse pão for retirado, as pessoas não vão encontrar mais. Então, nós precisamos fazer esse paralelo na nossa vida. O que é coisa valorosa para nós? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei e sararei a sua terra. Piadas com o nome e o culto ao Senhor, de respeito às obras da criação e da salvação em Cristo Jesus, são maneiras de nós profanarmos as coisas santas. Nossa relação com Deus está comprometida. A falta de respeito que demonstramos no culto público para com Deus, nós não a fazemos perante homens, nem mesmo assistindo a um filme de nosso interesse. Ninguém falta o trabalho na segunda-feira, pode chover canivete, está todo mundo lá no horário, em respeito ao patrão e para ganhar o dinheiro. Mas quando é para Deus,
O sol está muito forte. Está muito frio. Um leão na rua vai me pegar. Meus irmãos, nosso Deus observa isso, que nós valorizamos mais as coisas da terra do que das que pertencem a Ele. Cuidado, isso é profanar o Senhor. Quando trazes animal cego para o sacrificar, não é isso mal? Falando para o profeta Malaquias. E quando trazes o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresentam ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti, de te será favorável? Às vezes, para ofertar ao Senhor, a gente qualquer coisa, procura até a última moeda e dá. Mas quando o visitante chega na nossa casa, manda comprar uma galinha boa, bota o que cobre a mesa, uma toalha linda, arruma toda a casa só para receber uma pessoa, e deve ser assim mesmo. Mas quando é para Deus, tudo é vergonhoso. Meu Deus, diz o Senhor dos Exércitos: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Quais são as consequências dessa profanação ao nome de Deus, às coisas de Deus? A falta de reverência cria uma barreira entre nós e Deus, dificultando a comunhão e a experiência da sua presença. Ele não está presente num lugar onde se profana o seu nome. O coração endurecido, a repetição de atos de respeito pode levar ao endurecimento de coração. A pessoa fica tão engessada que não se importa mais. Já faz as coisas de maneira avulsa. Perda das bênçãos de Deus. Deus se agrada daqueles que o honram e o reverenciam. A falta de respeito pode nos afastar das suas bênçãos e do seu favor. É por isso que muitos não são abençoados, porque não têm respeito pelo Senhor. E o Senhor também não abre a janela dos céus e derrama bênçãos sem medida. Em sexto lugar, irmãos, a vida santa está ligada ao conhecimento superior da graça, do pacto da graça. Leamos aí os versículos 18 a 21. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clamor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicavam que não se lhes falasse mais. Mas, pois já não suportavam o que lhes era ordenado, até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Aqui ele está falando da entrega da lei. E como Deus, ao entregar a lei, houve várias manifestações assombrosas, nuvem escura, relâmpagos, trovões, houve um terremoto, e Deus, inclusive, demarcou um lugar que ninguém poderia ultrapassar, porque poderia morrer. Então foi a entrega da lei. Mas nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. E veja como a graça é diferente aí no 22, 24. Leamos: mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hortes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. A entrega da lei, irmãos, foi marcada pelo espetáculo e pelo assombro. A ameaça da lei era nítida em seu conteúdo, no que ela diz,
e no mandamento de não ultrapassar o lugar determinado pelo Senhor. A lei mostrava o caminho de santidade, mas não dava poder para executar. A lei condena o infrator, mas não pode salvar. Importante que a gente compreenda o papel da lei, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será salva. A compreensão, então, que o Espírito Santo nos traz sobre nossa dificuldade de seguir a lei de Deus, por sermos pecadores, e o que nos aproxima de Cristo, porque a lei serviu de aio, de professor, ela mostra o nosso pecado e a gente pergunta qual é o caminho, ela nos aponta para o Senhor Jesus. Aí começamos a confiar que Jesus cumpriu essa lei e assumiu a maldição em nosso lugar. Esse entendimento é libertador, pois nos ajuda a ver a lei como um guia para a santidade e para a vontade de Deus. Viver dessa forma é uma ação do Espírito Santo e traz glória para o Senhor. Não seremos salvos porque somos pacificadores ou não temos ira no coração. Seremos salvos porque cremos no Senhor Jesus Cristo. Essas outras coisas fazem parte da ação do Espírito Santo na nossa vida. Não é falar em outras línguas que testifica que somos batizados com o Espírito Santo. O que testifica é se eu sou pacificador, se eu sou limpo de coração, se eu amo o meu irmão, se eu tenho respeito às coisas de Deus. É uma prova da ação do Espírito Santo em nossa vida. Cristo, irmãos, recebeu o castigo exigido pela lei. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Nós estamos quites com as exigências da lei de Deus. Não seremos condenados no dia do juízo, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos devedores a Cristo por tão grande salvação adquirida em nosso favor. Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar. Graças a Deus, estamos sendo aprimorados pelo Espírito Santo para viver no novo céu e na nova terra que Cristo Jesus nos prometeu. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei para vos levar, para que onde estejais vós também. A graça do Senhor não é só perdão, mas também santificação e paraíso eterno. Nós somos santificados aqui, e lá ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o que está reservado para vós desde antes da fundação do mundo. A nova vida que Jesus nos concede começa nessa existência e se manifesta vivendo de acordo com as Escrituras Sagradas, ainda que de maneira imperfeita e cheia de dramas existenciais. Mas quando o nosso Senhor se manifestar uma segunda vez, seremos perfeitos e teremos uma vida de pura felicidade. Isso nos move a viver uma vida que agrade ao Senhor. Ele está trabalhando, meus irmãos. Não vamos desistir. Vamos continuar trabalhando, porque a nossa recompensa é gloriosa. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. A graça de Deus em Cristo inclui vermos ao Senhor. Verei Jesus assim como Ele é. Por isso recebemos um coração de carne, para podermos ver o Senhor no estado de glória. Portanto, temos motivo de sobra
para não desistirmos do caminho proposto, pois há uma grande recompensa. Verei a Jesus. Os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes a latão reluzentes, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como um sol, quando na sua força resplandece. Nós veremos a Jesus, meus irmãos. Nós veremos o Jesus glorificado. Quando não experimentamos a graça de Deus, não existe esperança de um futuro glorioso. Quem não conhece Jesus não acredita que há um novo céu e uma nova terra. Temos até medo de pensar no futuro, porque nos parece sombrio. Ficamos cogitando as coisas da terra e não do céu. Somos pessoas que não sabem onde passaremos a eternidade. Onde passaremos a eternidade? Precisamos refletir isso. Quando nos falta essa certeza do paraíso, pode significar que não conhecemos a Jesus. A nossa maior necessidade é conhecer o Evangelho de Deus. Focar apenas em sinais extraordinários não nos levará ao reino de Deus. O que realmente traz significado à nossa vida é nos dar esperança em um futuro glorioso, é conhecer a Cristo. Cristo crucificado, ressuscitado, exaltado e que voltará com poder e grande glória. Igreja, diz o versículo da nossa meditação: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus nos abençoe. Fiquemos